Bom dia para você que acompanha a live do prefeito Arthur Virgílio Neto. Nós estamos no bairro São Jorge, onde um mutirão de obras acontece em cerca de 45 ruas da área. Entre os principais serviços estão tapa-buracos e desobstrução de bueiros. Hoje, o vice-prefeito Marcos Rota retoma as inspeções diárias às obras na cidade, junto do prefeito Arthur Virgílio Neto. Lembrando que estamos aqui no bairro São Jorge, onde cerca de 45 ruas estão passando por melhorias, como tapa-buracos e desobstrução de bueiros. Assim, porque com as chuvas abriram buracos. Havia antes um asfalto inconsistente, um asfalto que não era bem feito, não era um asfalto do nosso padrão. Então nós, das 45 ruas que tem aqui, nós já fizemos 5 ruas, começamos ontem o mutirão e vamos demorar com esse mutirão o menos possível, mas sairemos daqui só depois de estabilizarmos a última rua. Entendi. E esse é o primeiro dia de trabalho do vice-prefeito Marcos Rota, né? Antigamente ele era o titular da Secretaria de Infraestrutura. Vai voltar? Ele vai ser uma pessoa sempre muito importante no nosso governo. Nós conversamos hoje pela primeira vez, uma conversa muito amável. Aliás, o primeiro dia de trabalho dele foi há muito tempo atrás, né? Foi há muito tempo atrás. 2019. Né? Não, eu digo, não só aqui, começou lá na vida dele, lá foi fazendo sua vida e foi construindo uma reputação, reconstruindo uma opinião a respeito dele, uma opinião pública a respeito dele, enfim. Então é uma pessoa que será realmente um braço direito meu nessa administração e estava fazendo falta uma pessoa do nível dele perto da gente para nós tocarmos juntos os inúmeros problemas que Manaus tem e os enfrentarmos. E não são só notícias ruins, nós temos recursos para o verão, nós temos recursos para fazer obras relevantes, obras de arte, viaduto, passagem de nível, isso tudo está preservadinho no caixa da prefeitura, está tudo muito organizado, nós vamos ter muito o que fazer. E ainda vou conversar com o vice-prefeito Marcos Rota para ver exatamente como é que nós vamos fazer para aproveitar os 100% que ele possa dar. Os 100% que ele possa dar significam muito pela sua capacidade de trabalho. Entendi. Agora eu queria uma fala do vice-prefeito. O que representa para o senhor essa volta para a prefeitura, né? Depois da descompatibilização do ano passado? Bom, primeiro, registrar o meu carinho, o meu apreço e o meu respeito, não apenas pelo prefeito de Manaus, mas pela história política do prefeito da cidade de Manaus. Hoje nós tivemos uma conversa, né, logo pela manhã, conversa muito franca, muito respeitosa e muito aberta, né? Convergimos em alguns pontos, nós temos divergência em outros pontos, mas o que nós acertamos é que, independentemente de convergência ou de discordância de alguns pontos, nós precisamos, nesse momento, termos o máximo grau de respeito e de responsabilidade, não com as nossas posições, né, ou não com a tomada de decisões, mas sim com a administração pública, né, que carece desta relação próxima entre prefeito e vice-prefeito. Então, acima de tudo, o meu interesse e o interesse do prefeito estão os interesses da cidade de Manaus e foi isso que nós concordamos em levar cada vez mais adiante, o bem-estar da cidade de Manaus. Nesse período que o senhor esteve fora, a população, inclusive, fez comentários sobre possíveis desacordos, desavenças, enfim. Para esse ano, novas saídas são previsíveis ou o senhor descarta isso? Olha, eu acho que eu fui chamado para cumprir uma missão. Eu acho que cumpri bem essa missão e ajudei a cidade de Manaus naquilo que eu podia ajudar, né? Agora, as minhas ações estarão voltadas para contribuir para um novo ano, que é um ano que eu julgo seja um ano bom para a cidade de Manaus, com novos horizontes, inclusive no âmbito federal.
Vamos tentar fazer com que o governo federal enxergue mais a cidade de Manaus. O prefeito Arthur tem feito um esforço econômico e fiscal muito grande, transformou a cidade de Manaus num case nacional em termos de ajuste fiscal. Eu acho que o Brasil precisa compreender a importância da cidade de Manaus, não apenas para o Brasil, para a Amazônia, mas também para o mundo. Então nós esperamos que tanto o governo federal quanto o governo do estado olhem com os olhos melhores e mais atenciosos para a capital da Amazônia, que é Manaus. Prefeito, porque se a gente olhar bem, Brasil, Amazonas, Manaus, Floresta Amazônica e Zona Franca se misturam. Então o governo federal tem que estar bem atento para o fato de que é preciso cuidar bem da Zona Franca de Manaus. É preciso cuidar muito bem, porque se a Zona Franca, porventura, não for tratada de maneira a sobreviver, a ser fortalecida, a ser renovada, a ter novos polos, a aplicar a biodiversidade no seu processo produtivo, nós poderemos ver uma corrida pela derrubada da floresta. Isso aí significaria um enorme desgaste para o Brasil no campo diplomático, no campo político, com tensões talvez até militares externas, porque o mundo não toleraria uma governança irresponsável sobre a Amazônia. O mundo não toleraria isso. O mundo exige que o Brasil governe bem a Amazônia. E governar bem a Amazônia, entre outras coisas, é mandar recursos para cá, entre outras coisas, é preservar e revitalizar uma Zona Franca que tem andado cambaleante, mas que tem que ser preservada e não diminuída. Então, o governo tem que estar bem alerta quanto a isso. Quando for pensar em reforma tributária, tem que ressalvar a exceção. Quando for pensar em reforma de qualquer sorte, ele tem que pensar na nossa, por exemplo, reduzir o imposto de importação. É complicado. Tem que reduzir para poder abrir a economia. Eu sou a favor de abrir a economia, mas Manaus tem que ter uma ressalvazinha, tem que olhar Manaus, porque senão se torna inviável o nosso projeto. O nosso projeto se torna inviável também se nós não tivermos uma diferença no novo imposto, no IVA, que substituía inclusive o IPI, que é o principal imposto para nós. Então, se tira a vantagem comparativa que esses impostos nos dão, a Zona Franca deixa de ter razão de ser. E aí as pessoas escolhem entre morrer de fome ou avançar na floresta. E avançando na floresta, nós vamos ver consequências internacionais gravíssimas para o país, diplomáticas, políticas e, eu arrisco dizer, até militares. Prefeito, o senhor falou que iria terminar esse mandato aplaudido, né? A gente está aí há 2 anos da gestão, vice-prefeito de volta. O senhor sempre disse também que o amor por Manaus está acima de tudo, e eu acho que isso é prova disso, né? Desse retorno de forma tão positiva, né? O que a gente pode esperar nesse sentido de obras, no sentido de trabalho da prefeitura, do prefeito e do vice-prefeito para esse final de mandato até 2020? Na verdade, o que eu gostaria é que o nosso governo, o governo do qual eu sou prefeito, o Marcos Rota me dá a honra de ser o meu vice-prefeito, foi tão eleito quanto eu para esse cargo que ocupa, nós vamos sair muito aprovados, eu tenho certeza disso, pelo que estamos fazendo e pelo projeto que temos de não ter dívida zero. Herdamos uma dívida de 347 milhões de reais, dela só devemos 14. Vamos pagar as nossas, vamos deixar nossas contas em dia com um dinheirinho no caixa para o sucessor. A gente idealiza deixar 1 mês e meio de despesas cobertas para o sucessor, de modo a que a gente seja o primeiro caso de uma cidade no Brasil, a primeira vez na história em que alguém deixou dívida zero, não deixou nenhum pepino para o outro, ainda deixou dinheiro em caixa. Isso é o esforço fiscal que nós fazemos e que nos rende o dinheiro para fazer esse modesto tapa-buraco, mas nos rende dinheiro também para nós fazermos obras maiores, mais majestosas. E nos dá o prestígio para nós termos abertas as portas de todos os órgãos de financiamento internacionais importantes e nacionais importantes. É Banco Mundial, é Banco Interamericano de Desenvolvimento, é Comissão Andina de Fomento, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, são todos esses. Então, nós vamos fazer juntos, Marcos, encaminhando assim para os 2 anos finais de 8 anos. Nós estamos brincando, nós estamos há 6 anos e 2 dias, 6 anos e 3 dias no governo. Nós temos que entregar um mandato de 8 anos com
muita coisa feita, muita coisa para se fazer, porque senão não teria sentido nem ter eleição. Precisa de eleição para o novo prefeito fazer muito mais coisas e coisas melhores, mas em cima de uma Manaus diferente, uma Manaus firme, uma Manaus saudável, uma Manaus que realmente mostre que veio para governar com respeito. E eu estou feliz, particularmente feliz, com nós podermos, eu não sei isso antes, eu falei que nós íamos ter esse entendimento, que o vice-prefeito ele era absolutamente bem-vindo sempre e sempre terá uma enorme consideração pessoal minha, familiar minha e profissional minha. Eu respeito sobre todos esses títulos. Estamos aqui juntos, aquela velha história, eu voltei para ficar, porque aqui é o meu lugar. Você acabou de ouvir o prefeito Arthur Virgílio Neto falando sobre o retorno do vice-prefeito Marcos Rota, aqui as inspeções diárias nas obras por toda a cidade. Hoje nós estamos no bairro São Jorge, onde o mutirão de obras acontece em cerca de 45 ruas, sendo os principais serviços tapa-buracos e desobstrução de bueiros. Você está acompanhando o serviço de tapa-buracos realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura aqui no bairro São Jorge. Como você pode ver, as ruas do bairro São Jorge estão sendo beneficiadas com serviços de tapa-buracos e hoje o prefeito e o vice-prefeito Marcos Rota fazem inspeções nas obras.
Fabinho. Bom dia, maravilha. Tudo bem, Daniel? Que bom, Daniel, amigo da Difusora, aqui no bairro São Jorge, o jornalismo da Difusora acompanha o prefeito da cidade, o prefeito Arthur, ao lado do vice-prefeito Marcos Rota, prefeito ontem, Alfredo Nascimento, antes, no último dia do ano, o senhor esteve do Riacho Doce 1 e agora aqui no bairro São Jorge, conversando com as pessoas, ouvindo os comunitários e aqui na programação da Difusora. Bom dia, prefeito. Bom dia, Daniel. Bom dia, Cris. Bom dia, Roberto. Nós fizemos Daniel, até uma próxima oportunidade. Deixa eu fazer primeiro. Mas pode gravar. Ao vivo no Facebook, prefeito Arthur Virgílio Neto aqui no bairro São Jorge. Prefeito, as pessoas no Facebook parabenizando o retorno do vice-prefeito Marcos Rota, parabenizando mais uma vez o senhor visitando obras aqui. Dê um recado para a gente, estamos ao vivo no seu Facebook. Nós estamos aqui em São Jorge, são 45 ruas, já fizemos ontem 5, vamos fazer mais algumas, um bom número hoje, se Deus quiser, a depender do tempo. São, no final, no total são 45 ruas, o que significa dizer que não é um trabalho assim tão exigente, é um trabalho obrigatório. Eu estou extremamente feliz de estar aqui trabalhando outra vez lado a lado com o vice-prefeito Marcos Rota, que vai ser de enorme valia para nós e para Manaus. E estou muito feliz porque a nossa equipe está cada vez mais coesa e cada vez trabalhando mais na direção de uma Manaus que se firme como uma das cidades mais prósperas e mais progressistas deste país. Por isso o ajuste fiscal que fizemos, por isso a nossa luta iniciada ontem contra o desperdício, por isso
prestígio que ganhamos junto às entidades de crédito internacionais e nacionais, que estão sempre abertas para nós, e por isso a gente poder dizer que a gente administra a folha de pagamento sem problemas, a gente administra sem problemas o verão que vem, a gente já conta com recursos para o verão que vem, vamos ter muito o que fazer, vai ser um trabalho bonito, se Deus quiser. E neste inverno, o nosso objetivo é não retroceder, é não deixarmos a cidade recuar. Ela tem que ficar do que ela está para melhor, apesar das chuvas, porque quando para de chover, a gente tem a ocasião de trabalhar e de fazer o nosso trabalho. Mas muito obrigado a vocês pelo acompanhamento e acho que interessante mesmo, nós ouvimos o nosso vice-prefeito, mas obrigado pelo acompanhamento muito permanente dessa turma boa aí do Facebook. Diária, verdade, é diária mesmo, porque a gente está todo dia no batente, eles estão todo dia na fiscalização. Isso é um papel de cidadania deles, é um papel de cumprimento de dever nosso. Obrigado, prefeito. Vice-prefeito Marcos Rota, em 2019 já começa acompanhando obras com o prefeito nas ruas? Sim, nem podia ser diferente, né? Nós iniciamos o nosso mandato dessa forma, né, nas ruas, percorrendo as ruas, conversando com as pessoas, ouvindo os reclames populares e extraindo dessas nossas conversas com as pessoas as políticas que estão beneficiando a cidade de Manaus. Hoje é um dia importante, né, para mim, pessoalmente. Estou retomando as minhas atividades como vice-prefeito, depois de 4 meses licenciado do cargo, e não poderia esperar outra recepção, outra receptividade do prefeito que não fosse essa de uma proximidade cada vez mais intensa, mais fraterna e, eu diria, acima de tudo, mais respeitosa, né? É claro que todos nós temos divergências, né? Sejam pessoais, sejam políticas, sejam partidárias, mas nessa conversa que nós tivemos, nós fizemos questão de deixar isso um tanto quanto de lado e elevarmos a nossa conversa para algo que convirja para a cidade de Manaus. O nosso maior pensamento é estendermos as nossas forças, estendemos as nossas mãos para que a gente possa cada vez mais, de uma forma extremamente harmônica, cuidar não do meu interesse ou do interesse do prefeito, mas cuidar da administração pública e cuidar dos interesses da cidade de Manaus, interesses esses que estão acima de qualquer cor partidária ou de qualquer sentimento pessoal. A cidade de Manaus sempre pulsou e sempre falou mais alto no coração do prefeito e eu agora, por esse processo de osmose, também estou nessa mesma linha e o que pulsa dentro de mim é a cidade de Manaus e a ela todo o nosso dever eterno de gratidão e de arregaçarmos as mangas e procurarmos cada vez mais trabalhar com respeito e com responsabilidade para melhorar e construirmos a Manaus que todos nós queremos. Obrigado, vice-prefeito. Nós seguimos aqui no bairro São Jorge, onde a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Manaus inicia hoje um mutirão de recapeamento com tapa-buracos, obras de infraestrutura e desentupimento de bueiros, onde 45 ruas serão contempladas ainda com o serviço de limpeza pública.